Capítulo 4. A importância de pagar a si mesmo primeiro. Depois de ter criado e ajustado meu orçamento, percebi que, mesmo com todas as mudanças positivas, ainda faltava algo crucial na minha estratégia financeira. Eu estava conseguindo controlar os gastos, viver dentro das minhas possibilidades e até economizar um pouco, mas ainda me faltava uma peça fundamental: a capacidade de construir uma verdadeira segurança financeira a longo prazo. Foi nesse momento que aprendi uma das lições mais importantes da minha jornada financeira: pagar a mim mesmo primeiro. Para ser honesto, a primeira vez que ouvi essa expressão, fiquei um pouco confuso. Pagar a mim mesmo? O que isso significa exatamente? Não era o que já estava fazendo, gastando meu dinheiro conforme achava necessário? Mas, ao aprofundar-me no conceito, percebi que ele era muito mais profundo e estratégico do que eu imaginava. Pagar a mim mesmo primeiro significa priorizar suas economias e investimentos antes de qualquer outra despesa. Em outras palavras, a ideia era simples: antes de pagar contas, comprar coisas ou gastar com lazer, eu deveria separar uma parte do meu dinheiro para o meu futuro. Foi uma mudança radical na minha forma de pensar sobre dinheiro. Antes, eu pagava todas as minhas contas, comprava o que precisava e, se sobrasse algo, tentava economizar. Mas o que percebi é que, na maioria das vezes, quase não sobrava nada. As despesas diárias acabavam consumindo quase tudo. E o pouco que restava parecia insignificante. A realidade é que, se eu quisesse realmente construir um colchão financeiro, precisava inverter essa lógica. Então, decidi adotar uma abordagem proativa. Assim que meu salário caía na conta, eu automaticamente transferia uma porcentagem para uma conta poupança ou investimento. No começo, comecei com 10% do meu salário. Essa era uma quantia que, embora significativa, eu sabia que poderia ajustar e administrar com o restante do meu dinheiro. A chave era fazer isso automaticamente, sem ter que pensar muito, para evitar a tentação de gastar essa quantia em outra coisa. Essa simples mudança teve um impacto profundo na minha vida financeira. Primeiro, porque forçou-me a viver com o que restava. Isso me obrigou a ser ainda mais consciente dos meus gastos e a ajustar meu orçamento para caber dentro dos novos limites. O que antes parecia difícil, que era economizar de forma consistente, agora estava se tornando um hábito. Segundo, porque me deu uma sensação de segurança que eu nunca havia experimentado antes. Saber que, mês após mês, eu estava construindo uma reserva para o futuro me trouxe uma tranquilidade mental incrível. Aquela conta de poupança, que antes era quase inexistente, começou a crescer. E à medida que ela crescia também minha confiança na minha capacidade de gerenciar meu dinheiro e de me preparar para imprevistos. Esse conceito de pagar a mim mesmo primeiro também me fez pensar sobre meus objetivos de longo prazo. O que eu queria alcançar com o meu dinheiro? Qual era o propósito dessa economia? Comecei a refletir sobre meus sonhos e aspirações. Ter uma reserva de emergência, fazer uma viagem dos sonhos, comprar uma casa, investir para a aposentadoria. Cada um desses objetivos começou a tomar forma e a ganhar espaço no meu planejamento financeiro. E com o tempo, fui ajustando a porcentagem que eu guardava. À medida que meu controle financeiro aumentava, consegui elevar minha taxa de poupança para 15%, depois 20% e assim por diante. A ideia
Não era só economizar por economizar, mas sim construir algo significativo, algo que me permitisse alcançar os objetivos que antes pareciam distantes. Outro aprendizado importante foi diversificar onde eu guardava esse dinheiro. Inicialmente, tudo ia para uma simples conta de poupança, mas com o tempo comecei a explorar outras opções. Aprendi sobre investimentos em renda fixa, como títulos do governo e CDBs, que ofereciam um retorno maior do que a poupança tradicional. Também comecei a considerar a ideia de investir em ações e fundos de investimento, embora de maneira cautelosa. O importante era começar pequeno, com valores que eu podia arriscar e aprender ao longo do caminho. Foi nesse ponto que percebi que o dinheiro que eu estava poupando não era apenas um recurso para o futuro, mas também uma oportunidade de fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Cada real economizado e investido era um passo em direção à independência financeira. A possibilidade de um dia não depender exclusivamente de um salário para viver. Essa perspectiva transformou minha relação com o dinheiro, que deixou de ser apenas um meio de consumo imediato e passou a ser uma ferramenta de construção para o futuro. Claro, nem tudo foi perfeito. Houve meses em que surgiram imprevistos e precisei usar parte das minhas economias. Mas a diferença é que, graças ao hábito de pagar a mim mesmo primeiro, esses imprevistos não se transformaram em crises financeiras. Eu estava preparado, e isso faz toda a diferença. Além disso, a prática me ensinou a ser mais resiliente e disciplinado, e não desanimar quando precisava fazer um saque da poupança, mas sim a continuar construindo e ajustando conforme necessário. Esse quarto capítulo da minha jornada financeira foi sobre criar uma base sólida para o futuro. Pagar a mim mesmo primeiro é uma das lições mais simples, mas também uma das mais poderosas quando se trata de finanças pessoais. É uma estratégia que exige disciplina e compromisso, mas que, em troca, oferece segurança, liberdade e a oportunidade de alcançar os sonhos mais ambiciosos. Ao adotar esse hábito, percebi que a verdadeira riqueza não está apenas no que ganhamos, mas principalmente no que conseguimos manter e fazer crescer. Essa foi uma mudança fundamental na minha mentalidade e na minha abordagem em relação ao dinheiro. Agora, eu estava realmente construindo algo que tinha significado e valor duradouro, algo que me aproximava dia após dia da liberdade financeira que eu tanto almejava. E com essa nova perspectiva, estava pronto para encarar os próximos desafios da minha jornada financeira.